Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos ler o versículo 11 também. Capítulo 11, versículo 11. Diz assim: pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Aqui. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de algo tão maravilhoso, tão tremendo, um poder aqui expresso em tão poucas palavras, algo que olhos desatentos passam e não concebem. Mas está aqui o nosso coração aberto diante do Senhor nesta manhã. E espero realmente que a Tua palavra venha com peso neste lugar. Que seja poderosa a Tua palavra na minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Para que todos os que estão aqui, tal qual Sara, experimentem aquilo que era impossível se tornando realidade. E eu te peço que seja assim para a Tua glória, no nome do Teu Filho bendito Jesus. Amém. Amém. Eu confesso que estudar para esta mensagem foi uma das tarefas mais difíceis da minha vida enquanto pregador. Talvez esse tenha sido o texto mais difícil para que eu pudesse compreender. Eu não vou dizer que esse é o texto mais difícil para se compreender, mas esse foi o mais difícil para que eu conseguisse compreender. Entender o porquê que o autor da carta aos Hebreus colocou Sara nessa lista. Para mim foi difícil. E eu fui buscar ajuda dos estudiosos, dos comentaristas bíblicos, dos outros teólogos. Li dezenas de livros para tentar compreender exatamente o que está posto aqui. Porque, para mim está muito simples o que está posto, claro, óbvio, mas aí quando você lê a história de Sara, você não vê nada disso. Pelo menos eu não vi, inicialmente. E como eu disse, eu fui buscar muitas pessoas para me ajudar. E aí alguns pioraram a situação para mim, porque como eu também acho que eles não conseguiram compreender, eles tatearam também no escuro, eles deram a resposta mais lógica, e a mais lógica era tirar de Sara o crédito que o autor da carta aos Hebreus está dando, e tentaram justificar dizendo, bem, como o contexto está falando de Abraão, a fé que está posta aqui não é a de Sara, é a de Abraão. E Sara, como estava casada com Abraão, foi participante das coisas que Abraão conquistou pela fé. Mas não é. Eu não tenho tempo hábil para dar todas as justificativas exegéticas, hermenêuticas, dos estudos necessários para chegar às conclusões que eu cheguei. Então eu espero que pela fé vocês o creiam nas coisas que eu vou pregar. E se vocês quiserem, depois eu tenho toda a paciência do mundo para explicá-los como eu cheguei à conclusão que eu cheguei, mesmo contrariando o que alguns estudiosos assim pensaram. Faço isso com muito temor diante de Deus, porque quem sou eu diante desses grandes que pensaram antes de mim? Mas com humildade eu chego diante desse texto maravilhoso.
A primeira impressão a respeito de Sara pode ser uma impressão negativa. Se você ler o livro de Gênesis, desde ali do capítulo 12 até o fim do 20 e tanto, quando a história dela está sendo lançada, colocada algumas partes, alguns pedaços inseridos ali, você olha para a história dela, parece que ela não foi uma pessoa assim, uma mulher de fé, digna de estar nessa galeria. Parece que ela era uma mulher fraca, que não tinha opinião, que ela simplesmente era subserviente ao seu marido, simplesmente por ser uma pessoa fraca. Você presta atenção em coisas que aconteceram lá no capítulo 12, a partir do verso 10 ao 20, e no capítulo 20, do verso 1 ao 18, mostra duas cenas onde Sara se submete de uma forma que a primeira impressão, pelo menos aqui eu tive, foi de uma fraqueza. Porque Abraão estava na sua peregrinação, e andando pelos lugares que ele estava, ele já se precavendo de problemas que poderiam vir, ele conversa com Sara, e diz assim para ela: olha, o seguinte, já que você é minha meia-irmã, e é verdade, Sara era meia-irmã de Abraão. Abraão era filho de Terá com uma mulher, Sara era filho de Terá com outra mulher. Já que você é minha meia-irmã, e antes que você se escandalize, naquele tempo não tinha problema esse tipo de relacionamento. A proibição com respeito a isso vem só lá na lei de Moisés, lá em Levítico. Então aqui era comum. Essa mulher que era meia-irmã, Sara, que no caso era Sarai ainda, e Abrão, não era Abraão. Abrão chega para Sarai e fala: já que você é minha meia-irmã, e você é linda demais, e não era chaveco, era fato, vocês vão ver o porquê. Você é muito linda, por onde formos eu vou correr risco de vida. Se souberem que eu sou o teu marido, em qualquer lugar, vão me matar para ficar com você. Então vamos combinar o seguinte: chegando numa cidade, a gente se apresenta como irmãos. Não é mentira. E ela simplesmente diz para Abraão: tudo bem, em qualquer lugar nós somos irmãos. Em dado momento, na peregrinação de Abraão, a terra onde ele estava, ali perto do Negueb, estava com uma fome terrível. O mundo daquela época, naquele momento, estava com uma fome terrível. Eles vão para o Egito. Chegam no Egito, a primeira coisa que acontece reparam o quanto Sarai era maravilhosamente linda. Olham para ela e percebem o quanto ela era linda. Os príncipes, sabendo disso, correm e vão falar com o faraó. Faraó, entrou uma mulher com um cara na cidade, ela é maravilhosa, ela é linda. O faraó fala assim: traz ela para cá. Os homens vão lá e falam assim: quem é essa mulher? E a resposta é: ela é minha irmã. Ah, então vamos te favorecer, porque você tem uma irmã maravilhosa. E entulham Abraão de riquezas, bens, gado, e todo tipo de coisa boa. E a Sarai é levada para o harém do faraó. Antes que o faraó se deitasse com Sarai, numa noite, num sonho, Deus aparece para ele e Deus fala com ele: você sabe o que você está fazendo? Eu vou castigar todo o seu povo, sua casa, sua família, sua nação, porque você vai se deitar com a mulher de um profeta. Ele é meu, esse homem, e ela é esposa dele. E no sonho o faraó diz para Deus: mas eu não sabia disso, ele não falou, eu sou inocente desse mal. Deus fala: então eu vou te perdoar. O faraó vai lá e chama e fala assim: poxa vida, se você tivesse falado que era sua esposa, eu não tinha feito o que eu fiz. Agora Deus quase me matou, quase todo mundo foi destruído por causa disso. E liberam Abraão, ele vai embora rico, mais do que ele chegou, ele vai embora. Num outro momento, eles estão chegando numa outra terra dos filisteus, em Gerar, que era o principal reino dentro da Filístia. E chegando naquele lugar, o que acontece? A mesma coisa. Todo mundo olha para Sara, fica louco por causa dela. Os príncipes se apaixonam, falam para o rei de Gerar, Abimeleque. E esse Abimeleque, que Abimeleque não é nome próprio, Abimeleque é título, igual Faraó não é nome. Faraó é título. Abimeleque é título dos reis
dos filisteus. O Abimeleque, o rei daquele lugar, ele se apaixona também e faz a mesma coisa. Quem é essa mulher? É minha irmã. E acontece a mesma coisa, pega aquela mulher, leva para dentro de casa, leva para o harém. Antes que se deite, Deus revela para ele, fala também ele: poxa vida, você queria acabar com a gente, devia ter falado que era sua irmã. E a mesma coisa, abençoa Abraão e tal. Como que essa mulher se coloca numa situação dessa? De aceitar o marido falar assim: para me proteger, eu te coloco numa situação dessa, onde você pode virar um objeto de um rei aí qualquer. Como que ela aceita um negócio desse? Então, à primeira vista, eu olhando assim, fala: mas essa irmã aqui, misericórdia, como também ela permite? Eu não vou criticar Abraão, porque a minha crítica de Abraão já foi na semana passada. Agora meu ponto aqui é com a Sara. Mas na verdade tem outras coisas postas. Mas eu quero fazer só uma observação de cara. Lembra que eu falei que ela foi para o Egito e o faraó ficou doido por ela e depois para Gerar? Quando ela foi para o Egito, olha como essa mulher era bonita. Ela tinha 75 anos. Você acha muito? Quando o rei de Gerar se apaixonou por ela, ela tinha 100. Ela morreu com mais de 120. Ela já era idosa. Não adianta falar assim: não, é que eles viviam muito, então 100 anos era novinho. Não era, porque nessa mesma idade, quando vem o milagre, quando vem a palavra a respeito do filho, a conversa é: não dá, nós somos idosos, nós nem podemos ter mais filhos porque somos idosos. Imagina o naipe dessa Sara. Que mulher linda. Chega na cidade e para tudo. O homem fala: joga essas novinhas do harém. Eu quero a Sara. Traz essa mulher aí para mim. Meu Deus, que coisa. Mas não foi isso. Na verdade, a Sara, ela tem uma compreensão, um discernimento espiritual que depois vira doutrina bíblica, a respeito do papel da esposa, da missão dela e da missão do marido dela, de como ela deveria se portar diante daquilo que Deus estava levantando o marido dela. Ela tinha um papel fundamental e ela compreendeu isso. Ela compreendeu que ela tinha um papel, ela compreendeu que o marido tinha uma missão, e ela se submeteu a situações para que a missão do marido chegasse àquilo que deveria. Entendeu a autoridade do marido, ao ponto de, quando ela é citada no Novo Testamento, Pedro fala a respeito dela. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6 diz: pois era assim também, que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Pausa, ele está falando assim: mulheres, que a beleza de vocês não seja só a beleza externa, não pode ser só isso, você não pode se preocupar só com isso. E aí ele vai falar isso aqui: era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro está fazendo uma exaltação à postura de Sara, porque ela compreendeu um princípio espiritual excepcional, que hoje está se perdendo, por causa de uma coisa legítima, que está sendo extrapolada. Veja, irmãos, Jairzão, obrigado. Veja, as mulheres por tanto tempo foram oprimidas, discriminadas, tosadas nas suas possibilidades, em todas as suas condições, sempre na história humana. De pouco tempo para cá, a mulher está buscando o seu lugar e se colocando no lugar que é devido, que nunca devia ter sido tirada ou privada, e está se empoderando ou sendo empoderada. Glória a Deus por isso, eu sou muito otimista com respeito a isso. Mas o excesso disso entra num ponto ruim, porque o homem tem uma função e não é importância. O homem tem uma função e a mulher tem outra função. A Sara entendeu qual era a função dela, o papel dela dentro do plano de Deus, que começava com Abraão, mas que precisava culminar com toda a família. E se Sara não fosse quem foi, não fizesse o que fez, Abraão nunca teria sido quem foi. Não existe Abraão sem Sara.
Não existe um plano de Deus para uma família sem que os dois cumpram com o seu papel. Abraão precisou ser quem foi, Sara precisou ser quem foi e fazer o que fez. Ela teve esse discernimento. O que parecia ser uma fraqueza a princípio, na verdade foi uma sacada espiritual de Sara. Mais uma má impressão que poderia ter sido tida por vocês, que de certa forma foi a minha. No capítulo 16 de Gênesis, mostra Sara agindo de forma precipitada e pragmática. Olha só qual é a questão. Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ser dono de toda essa terra que eu vou te mostrar, você vai andar por ela e ela vai ser tua. Eu vou te dar uma descendência, uma geração grande, você vai se espalhar de uma forma tão grandiosa que se você olhar para a areia e conseguir contar, a sua geração é assim, mas não dá, é mais do que isso. Se você olhar para as estrelas, a sua geração é desse jeito também, é muita gente. E a Sara pensa: eu sou estéril, eu não posso ter filhos, eu vou aproveitar o resto de força que meu marido tem e vou ajudar, vou fazer por onde para que a promessa de Deus se cumpra. Aí Sara faz o quê? Pega a escrava que eles adquiriram lá no Egito, a Agar, pega essa escrava, fala para Abraão: Abraão, o seguinte, você tem uma promessa que precisa ser cumprida, você será pai de nações, mas eu não posso te dar filhos, então pega minha serva Agar, se deite com ela até que ela engravide, e ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser o que vai cumprir a promessa. Puxa, Sara, por que você se precipitou assim? Deus ia fazer um milagre com você. Acontece que Sara não sabia que era com ela isso, gente. E aqui eu quero ser o advogado de Sara. Eu estava sendo um acusador quando li a princípio, e agora estou sendo um advogado. Porque Sara foi precipitada, porque ela não tinha todas as informações. Irmãos, Deus fez a promessa para Abraão 3 vezes a respeito da descendência que ele teria. Em todas as vezes, Sara não foi citada, só Abraão. Você vai ser o pai, você, a partir de você. Aí Sara, no canto dela, olhando para ela, para as suas limitações, para a sua fraqueza, fala: bem, isso é só com ele, deixa eu ajudar para que o que Deus prometeu através da vida dele se cumpra, porque comigo não é. Ela fez o melhor que ela podia a partir da informação que ela tinha. Ela recebe a informação que ela ia ser a mãe do filho de Abraão, que seria aquele por quem a promessa se cumpriria, na 4ª vez que Deus se manifesta e promete. Na 4ª. E quanto tempo se passa isso? Muito tempo. Sara não tinha todas as informações e por isso ela se precipita. Ok. Sem contar que para nós é um escândalo pensar assim, né? Você, irmã, pensaria um negócio desse? Bem, meu marido precisa ter filho, então, já que eu não posso, vou achar uma outra mulher e vou dar para o meu marido ter filho. É incomum isso, né? Desse jeito, mas tem outras formas que não. Nós não podemos ter filho assim, por vias comuns, vamos tentar inseminação artificial, vamos barriga de aluguel. Existem outros meios que se fazem hoje, que é exatamente como fazia naquela época. Para aquela época isso era comum. Terceiro, há uma má impressão que Sara era uma mulher sem escrúpulos, desumana. Capítulo 21, versículo 9. Olha o que ela disse para Abraão: livre-se daquela escrava Agar, a escrava que ela deu para Abraão ter filho. Livre-se dessa escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Ela não tinha filho, ela dá a escrava para Abraão, Abraão engravida, essa mulher nasce Ismael. Aí ela engravida, tem o Isaque. Com o Isaque no colo, ela fala: agora pega esses 2 aqui e põe na rua. Não quero mais eles aqui, é agora. Não quero eles mais um segundo aqui em casa. Manda se virar. A pergunta é: eles vão viver do quê? Vão morrer de fome. A consciência de Agar era essa mesmo. Tanto que quando ela pega Ismael, ela vai para um lugar, ela põe um filho numa distância que só dava para ver assim de longe, senta e chora, aguardando que os 2 morram, porque era esse o destino deles no deserto, sem ninguém para ampará-los, seria esse. Então, olhando Sara fazendo isso, que mulher desumana, desalmada, como dissemos na escola bíblica dominical. Mas, na verdade, algumas coisas estavam acontecendo, que se a gente não prestar atenção na história, a gente não entende. Quando Agar teve Ismael,
ela era só escrava. Aí ela tem o Ismael, ela começa a esnobar a Sara como se ela fosse a dona da casa agora. Tipo assim, quem é que aqui nessa casa tem o filho do patrão? Sou eu. Quem é você? A bonitona que não pode ter filho. Então fica pianinho que quem manda nessa casa aqui sou eu. Era assim que Agar estava lidando. Depois, quando Isaac nasce, depois que ele desmama com 3 anos, que era o costume dos judeus já fazer, daquele povo fazer isso com essa idade, quando ele desmama, Abraão dá uma festa, faz um churrasco, porque ele já era nazareno, faz ali uma festa, está todo mundo na festa, o Ismael vai lá e começa a zoar com Isaac, por alguma razão que nós não sabemos. O texto fala que ele debochava. Paulo, no Novo Testamento, já fala que ele perseguia o Isaac. Tinha ali um deboche, um negócio terrível feito contra aquele menino. Quando a Sara vê aquilo, fala: que isso? O que essa mulher acha que é? Aí ela toma a atitude que toma, mas você fala: nossa, mas mesmo assim ainda está pesado, pastor. Mas tem coisa acontecendo por trás dos bastidores, no mundo espiritual, que à primeira vista a gente não enxerga. Mas aí você lê o texto, olha só, Deus tinha um propósito para Ismael, que não se cumpriria se eles estivessem lá. Se eles continuassem morando com Abraão, o plano que Deus tinha para Ismael não se realizaria, e Deus deixa isso claro. Vou ler 2 textos para vocês, capítulo 21, versículo 12 e 13 diz: mas Deus lhe disse, porque Abraão ficou desesperado, a hora que Sara falou, põe para fora, ele fala, não, mas não pode ser assim. Aí Deus fala com Abraão o seguinte: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. E o capítulo 17, versículo 20 diz: e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência, ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Se ele ficasse naquela casa, ele seria abafado e nunca chegaria a ser quem ele tinha que ser. Aquilo que aparentemente era ruim, era um plano de Deus para que ele também fosse abençoado. Eu quero abrir aspas aqui. Tem muitas coisas na vida da gente que aparentam ser ruins, nós não entendemos, nós sofremos, mas lá na frente a gente vai entender que tudo aquilo fez parte de um plano de Deus para que nós fôssemos abençoados. Tem um texto, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que andam segundo o seu propósito. Todas inclui as ruins. É que quando a gente está passando pela coisa ruim, a cabeça da gente vira e a gente não consegue perceber essas coisas. Então ouça o que eu estou dizendo. Se você está numa situação dessa, em nome de Jesus, põe no teu coração: Deus pode estar fazendo algo que eu não entendo, então eu vou ter calma no meio disso, porque amanhã é que eu vou entender o que está acontecendo agora. Ok. Quarto, pensamento ruim. Não quero falar com você, Google. A Google, acho que estou falando com ela aqui. Quarto, era uma mulher completamente sem fé, é o que parece. Porque depois de tudo que ela faz, quando Deus se manifesta para ela e fala, ela não acredita. O texto sagrado, capítulo 18, versículo 12 diz: por isso, quando ela ouve falar que ela ia ser mãe de um filho, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, você vai ter um filho. O texto diz: por isso riu-se consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e o meu senhor já idoso, ainda terei essa alegria, esse prazer de ter filho? Aparentemente a Sara é só uma mulher sem fé, mas olha só, Sara não faltava-lhe fé em Deus. Sara estava com seus olhos no lugar errado, ela estava focada no lugar errado. Ela sabia que tinha uma promessa para ela, mas ela só estava olhando para si. Quando ela ri, ela não ri assim: será que Deus vai cumprir com o que está falando? Será que Deus pode fazer o que está dizendo que vai fazer? Ela questiona rindo, ela fala assim: mas será que eu vou ter filho velha? E o meu marido, depois de velho também? Nós não temos condições mais de assumir isso. Nós não temos condições mais de levar isso adiante. Ela vê empecilho em si mesma. E aqui começa a minha pregação. Então já fiz a minha introdução, agora eu posso começar a minha pregação. Sobre o que eu quero falar com vocês?
Eu quero falar para vocês sobre um tipo de fé que faz o impossível se tornar realidade. Sara foi uma mulher que teve uma fé que foi capaz de fazer algo que era impossível se tornar realidade. Muito embora tivesse todas essas coisas que demonstrassem, pelo menos aparentemente, que ela era uma mulher até sem fé, não era exatamente isso que estava acontecendo. Na verdade, Sara tinha uma fé que a capacitou a trazer o impossível à realidade. E foi esse o discernimento do autor da carta aos Hebreus, lá do texto que nós lemos inicial. E foi por isso que eu buguei, porque ele leu lá e ele falou: Sara recebeu poder para ter filho, mesmo depois de idosa e não podendo ter. Seu marido também era assim, não tinha mais condições. Mas aí dá o segredo, fala assim: porque ela confiou que aquele que fez a promessa era fiel. Quando que Sara teve a fé para trazer o impossível à realidade? Quando ela mudou o lugar onde ela focava a fé dela. Então aqui, em nome de Jesus, eu quero falar algo para vocês, que se vocês aprenderem agora, hoje as coisas começam a mudar completamente em todas as áreas da vida de vocês. Eu sei que tem gente aqui que tem coisas que estão passando, eu conversei com gente aqui antes de começar o culto, eu sei de alguns outros, que estão vivendo situações, onde você olha e fala assim: não, isso é impossível ser revertido, aqui não tem reversão. E essa minha mensagem aqui é justamente para dizer o contrário. Se agora você tiver fé, isso que até esse instante é impossível, vai se transformar em riso no seu coração, e as pessoas vão ver e se alegrar junto com você, porque o que era impossível se realizou. Se vocês crerem, é isso que tem para hoje. E eu estou aqui esperando o fim para a gente fazer a oração. Eu estou querendo acabar de pregar logo, só para orar no final, para ver se já vai acontecer alguma coisa aqui mesmo. Porque eu vim com essa fé de que Deus vai fazer coisas impossíveis se tornarem realidade hoje. O que é, Fábio? Não sei, eu estou bem curioso para saber, mas depois vocês vão testemunhar. Porque o que era para ser na minha vida, eu sei o que foi, agora eu quero saber o que vai ser na de vocês. Ela mudou o foco da sua esperança, ela deixou de olhar para a sua capacidade, porque quando Deus fala com ela, ela ri, ela fala: não dá, porque eu sou velha e meu marido é velho. Mas o autor dos Hebreus traz à tona e fala: não, ela passou a confiar, não na promessa, ela passou a confiar em quem prometeu. Porque uma coisa é você olhar para a promessa de algo que é muito grande, algo que é muito poderoso, e aí quando você fica focado nessa promessa, daqui a pouco você vai lidando com a promessa e com a realidade, você contrasta os dois, você fala: não vai ser possível isso acontecer. Por quê? Porque olha a realidade é essa, e olha essa é a promessa. Para isso acontecer, isso não pode acontecer, então se torna impossível que isso aconteça. Isso é o jeito normal de se viver e de se fazer as coisas. E como que Sara fez? Ela pegou isso que é a realidade, jogou fora, pegou aqui a promessa e pegou outra coisa para comparar. Ela falou assim: está aqui o Deus que fez a promessa. Pergunto, para Deus existe alguma coisa difícil? Sim ou não, gente? Para Deus existem impossíveis? Sim ou não? Para Deus existe alguma coisa que Ele não possa fazer? Sim ou não? Então, se você não focar aqui na promessa, comparando com a realidade, mas se você pegar a promessa e comparar com aquele que fez a promessa, acabou o problema. Esse é o segredo de Sara. Ela deixou de olhar para a promessa a partir da realidade e começou a olhar para a promessa a partir de quem prometeu. Olha só, eu vou citar o caso da nossa igreja como um exemplo. O que Deus disse ao meu coração é algo que eu teria em qualquer outra circunstância da vida vergonha de falar, não falaria, com medo de estar falando besteira. Deus falou do projeto de Deus para a nossa igreja. A nossa igreja vai ser um instrumento de Deus para mudar a história de Sumaré. Não é menos que isso, não é aqui do bairro, é a história de Sumaré. Isso é muito maior do que o que eu consigo. Aí eu olho para essa promessa de Deus, e eu olho para mim. Tem alguma coisa errada, Deus vai fazer isso, mas eu tenho que sair.
Porque para a promessa de Deus se realizar, eu sou o agente que barro a realidade, porque eu não dou conta. Então o pastor dessa igreja tem que ser outro, não pode ser eu. E eu começo a limitar o que Deus quer fazer. Para fazer tudo o que Deus quer fazer, nós não podemos ter um terreno. Não adianta falar assim, vamos comprar o terreno da frente aqui. Não, irmão, tem que comprar o quarteirão todo, pelo menos o quarteirão inteiro. Um terreno não dá para o que vai fazer. E aí você vai atrás para saber, eu já falei para vocês, fui atrás, tem um terreno aqui, vira a esquina, tem um posto de gasolina, tem uma terra ali, ó. É uns par de alqueire de terra, que vai até lá no fim do bairro lá. Fui conversar com o dono, sentei lá com o primeiro falou, mas era muita terra, meu Deus do céu, tinha 7 nascentes de água lá dentro. Jesus! Quanto que esse homem quer no terreno? 24 milhões. Eu falei, 24 milhões? Você está louco? O ano que vem eu vou ter 5 milhões só. Não dá para comprar com 24. Não. Vende uma parte para mim. De onde você vai ter 5 milhões, pastor? Eu não tinha dinheiro para dar oferta hoje. Se eu olhar para o meu bolso, se eu olhar para o caixa da nossa igreja, sabe quando nós vamos ter 5 milhões? Vive? Jamais. Eu estou contrastando a promessa com a nossa realidade. E aí quando você vê as coisas assim, o que acontece com você? Você desanima, é banho de água fria, porque acabou a possibilidade. É assim, você, Abrão, você vai ser um pai de uma nação, ou de nações, reinos vão vir de ti. Aí muda o nome, você não vai ser mais chamado de Abrão, que significa pai exaltado, ou pai de Arã, pai de um lugar específico. Agora você é o pai das nações, Abraham. E aí chega para Sarai e fala, Sarai, você não é mais Sarai, agora você é Sara. Ela fala, nossa, mas o meu diminuiu, ao invés de aumentar, o meu marido aumentou, o meu diminuiu, o que aconteceu comigo? Eu sou menor agora do que antes? Não, Sarai em hebraico significa minha princesa. E Sara em hebraico significa a princesa. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus tirou a Sara de ser uma princesa de alguém e colocou a Sara para ser a princesa acima de todas as outras, de onde todos os grandes reinos viriam, de onde a bênção que chegou à nossa vida veio, porque o nosso Senhor Jesus é descendente dessa mulher, que foi mudado só um izinho do final do nome dela lá. Mas essa promessa toda, ela olha para isso, olha para ela e fala, não dá, porque eu sou idosa, eu sempre fui estéril, já não consigo mais gestar uma criança em mim, porque já não tenho mais nem as coisas das mulheres para ter filho. E o Abraão está velho, ele está velho, vocês entenderam? Não dá. Então, olhando a promessa e olhando a realidade, não tem o que fazer. Mas a sacada da Sara, que o autor aos Hebreus tem esse insight, essa iluminação, na verdade é a revelação, é que ela parou de olhar para a realidade em contraste com a promessa e começou a olhar para a promessa a partir de quem prometeu. Aí agora mudou tudo. Pergunto para vocês, 5 milhões, 24 milhões, é dinheiro para Deus? O que é um pelo para um urso, irmão? Não é nada. 5 milhões para quem é dono de toda a prata e todo o ouro desse mundo? Para quem fez todas as coisas? O que é um pedaço de terra? Se Deus falar assim, é tudo seu. Irmãos, quando Abraão andou na terra prometida, quando ele andou em Canaã, ele foi vendo vários povos, e conhecendo vários povos. O que vocês acham que aconteceu com aqueles povos tudo que morava na terra? Que Deus falou, Abraão, essa terra é tua. Ele andando e olhando e falando assim, aproveita, hein? Está acabando o seu tempo nessa terra. Cada beco que ele ia, cada vila que ele chegava, ele olhava e falava, tão bonitinha essa vila, vai acabar. Aquele povo todo que estava ali, foram
todos infiéis a Deus, Deus os retirou de lá e deu para Abraão. O que é uns alqueires de terra? O que é um sítio para Deus? Não é nada. Se Deus encanar, fala assim, não, vou dar todos esses bairros aqui para vocês aqui, ó. Vai derrubar todas essas casas, vocês vão fazer casa melhor para todo mundo em outro lugar, e aqui tudo vai ser uma cidade nazarena. Não é nem um complexo mais, é uma cidade nazarena. Ele pode? Não pode? Não é dele todas as coisas? Aí eu pergunto a mesma coisa do que diz respeito a você. Você olha para a sua vida, você sabe as promessas de Deus, aí você olha para a realidade e compara os dois, aí você fala, é impossível. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero te chamar para ter uma fé diferente. Você não vai olhar para a promessa só e comparar com a sua realidade. Hoje você vai pegar aquilo que Deus tem falado ao seu coração e você vai olhar para Deus. E aí eu te pergunto, para Deus alguma coisa difícil demais? Não. Então não há impossíveis. Essa promessa vai se realizar por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Quero trazer algumas lições práticas aqui, antes de irmos lá para o finalzinho, onde a gente vai fazer a oração, que alguma coisa vai acontecer. Meu Deus, eu fico com medo dessas coisas, irmãos. Eu sou um cara corajoso, mas tem umas coisinhas que eu fico com... O sobrenatural é um negócio estranho. A gente não sabe o que vai ser, né? Aí Deus faz os negócios, aí quer pegar uns pastor tradicional e fazer coisa que não é de coisa tradicional. Aí eu fico sem saber o que fazer. Mas Ele sabe o que Ele quer fazer, né? Será que vai ter de noite também, Pai? Para de manhã eu tive certeza, agora para de noite eu não sei. Então, algumas lições. Primeira lição, dentro dessa história de Sara. Deus sempre é pontual no seu tempo. Tem gente que acha que Deus está atrasando, está demorando. Não, Deus sempre chega na hora, mas é no relógio dele, tá? Não é no seu. Você faz uma programação de vida, Deus faz outra. Ou você se enquadra no tempo de Deus, ou você vai passar a vida achando que Deus está atrasado. Está demorando, não chegou, o que aconteceu? Por que para o outro veio, para mim não veio? Por que aquilo é realidade na vida dessa pessoa e não é na minha ainda? Enquadra o seu relógio, acerta com o de Deus. Para de arrumar o seu relógio com o de Brasília. Começa a arrumar o seu relógio com o relógio de Deus. O fuso horário do crente é espiritual. Você nunca vai ver nada acontecer atrasado. Vai ser sempre na hora. Eu sei que tem situações, irmãos, que parece que Deus atrasou. A gente vê no Novo Testamento umas coisas acontecendo que você fala, não, Jesus atrasou. Está lá Jesus na cidade, de boa, de repente chega alguém e fala assim, Jesus, aquele seu amigo que você ama tanto, está doente, está à beira da morte. Aí Jesus, Daqui a pouco chega alguém e fala assim, não se preocupa mais não, que ele morreu. Aí ele, então agora eu vou lá. Tinha que ir antes, né, Jesus? Essa foi a conversa da irmã dele. Jesus espera uns dias e vai, já no quarto dia, já estava apodrecendo, o sangue já não estava mais do jeito certo. Cezão, 4 dias de morto, o negócio está feio ele já. Aí está lá, Jesus chega no lugar, a irmã dele sai e fala assim, então senhor, se o senhor tivesse vindo antes, olha o relógio dela, o senhor atrasou, a hora do senhor vir era antes. Se o senhor tivesse vindo antes... Essa era a conversa. Aí Jesus chega na porta daquele túmulo e faz o quê? Psiu, psiu. Lázaro, vem para fora. O Lázaro sai todo enrolado, porque ele estava tipo mumificado, era um embalsamamento. Sai pulando lá de dentro. Imagina, sei lá, fora, velando um cara 4 dias, as irmãs já sentindo mau cheiro lá de fora, e daqui a pouco sai um homem mumificado pulando. Mas deve ter tido um bando de gente desmaiado, um bando de gente descendo assim, tudo, dá licença, eu preciso ir embora para casa. E Jesus ainda fala assim para os outros, pessoal, ajuda ele agora lá, tira lá as faixas. 4 dias de morto, qual o problema? Nenhum, porque no relógio de Jesus era daquele jeito que ia acontecer. Não era do jeito que a irmã dele queria. Ajusta o seu relógio com o de Deus, porque Ele faz tudo na hora certa, mas é na hora dEle. Amém? Segunda lição, se Deus prometer algo, Ele vai capacitar você para que a promessa dEle seja realidade. Porque Ele prometeu para Sara que ela seria mãe, mas ela não podia ter filho. O que foi que Deus fez?
o texto de Hebreus diz que Deus deu poder para que Sara pudesse receber a semente. É isso que está no original. Para que ela fosse um depositário da semente, Deus deu poder para ela. Deus nos chama para coisas que nós não temos condições de fazer, mas aí Ele vai nos capacitar. Tem gente aqui com chamado de Deus e fala: Deus, eu não dou conta, eu não dou conta. Essa é a minha oração todo dia, foi minha reclamação ontem na reunião da junta: eu não sei o que fazer, eu não dou conta. Acontece que a gente não confia na gente, a gente tem que confiar naquele que nos chamou, porque Ele vai nos capacitar para fazer o que Ele nos chamou. Amém? Terceira lição: o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que realizará, mas que vai dar condições para que aquilo seja sustentado. Isso aqui é um mistério, porque olha só, Deus não fez promessa, fez sim, puxa vida, vai lembrando as coisas, na hora eu vou falando para vocês assim. Um dia eu falei para a Aline, a gente precisa cobrir o outro lado lá na casa. Nossa, a gente estava na casa ainda, a gente precisa cobrir a outra parte ali da garagem. Por quê? Eu falei: porque a gente vai ganhar um carro. Eu falei para algumas pessoas isso, eu falei: a gente vai ganhar um carro novo, eu estou sentindo que é um carro novo. Aí ela falou assim: como assim vamos ganhar um carro? Eu falei: estou sentindo. Aí eu já ia lá fora e ficava vendo, nossa, vou ter que quebrar o muro aqui, fazer um portão, mas o carro vai ter que entrar de lado, porque ele é grande, ixi, não vai dar. Eu ainda falei para a Aline: acho que a gente vai ter que mudar de casa. Nossa, velho, que coisa absurda. Aqui ao vivo, lembrando as coisas para vocês, hein? Puxa. E aí a gente ganhou um carro. Então, teve uma promessa, teve a realização da promessa. Nesses últimos tempos, minha conversa com a Aline foi: amor, vamos vender o carro. Esse carro não é para a gente. Eu não tenho condições de sustentar esse carro. Irmãos, é igual você querer ter cachorro. Você tem um vira-lata, qualquer coisa do prato você joga lá, mas você quer ter cachorro bom? Ele não come qualquer coisa, ainda come, rói o seu carro, rói a sua porta da casa. Você tem que ficar comprando ossinho e bolachinha pro miserável. Tem que levar no pet shop. Você não toma banho direito e o seu cachorro vai no pet shop. Você não usa shampoo bom, você lava a cabeça com sabão em pedra e seu cachorro vai no pet shop. Miserável. Ter carro bom é assim. Você vai trocar o óleo do seu carro, você mesmo vai lá, arranca a tampa embaixo, deixa vazar o que der, você completa, ele vai completando no meio do caminho. É assim. Compra um carro bom, misericórdia, eu queria trocar o óleo, quanto fica? 380. Eu só vou trocar o óleo, louco? Não é para trocar o motor, é só o óleo? Não, é porque não pode trocar o óleo desse carro sem trocar essas outras coisas. Não é igual você sabe, essa troca eu troquei com filtro, na outra eu vou trocar sem o filtro, e a outra também sem o filtro. Esquece, você troca tudo. Ou você faz isso, você perde o seu carro, e se quebrar um negócio, porque você não trocou, acabou. Você vende a casa para arrumar o carro. Aí beleza, você está rodando, carro confortável, aleluia, delícia, mas o pneu gasta. Tem que trocar o pneu. Vamos ver quanto custa o pneu, vamos ver no Mercado Livre que é mais barato. 500 pau. Você é louco? 500 conto o pneu do carro? Os 4 pneus do carro eram outro carro, né? Misericórdia, não dá essa vida. Falei: vamos vender esse carro. A gente compra 2 carros simples, que a gente não tem dor de cabeça, já que não paga IPVA mais. Porque tem que pôr seguro no carro. Meu seguro é esse aí, seguro na mão de Deus. Não tem que trocar. Aí vamos vender, amor, não dá conta, a gente não consegue nem trocar o óleo desse carro, a gente não tem mais dinheiro, lembra? Ela: vamos, começamos a conversar a respeito disso. Alguém, num momento, não sei que conversa que foi, alguém falou: não, Deus deu, Deus vai sustentar. Se Deus deu, Deus vai honrar, Ele vai sustentar, e eu estou amém. Um dia alguém falou assim: pastor, você precisa trocar o óleo do seu carro? Eu falei assim: está ouvindo as conversas no meu celular. Mandou o dinheiro, eu fui lá, troquei o óleo do carro. Outra pessoa mandou uma mensagem e falou: pastor, tem 2 pneus, eu preciso trocar os 4, mas 2 era urgente. Tem 2 pneus pagos lá na Só Pneus, pode ir lá. Cheguei lá, era Goodyear ainda. Cê é louco. Eu estava pensando no Shinerai, um pneu Mackenlackens, né? Chinesão da vida. Xing Ling. Estava pago, só fui lá e troquei.
Deus está sustentando. Eu não tenho dinheiro, de verdade. Porque Deus faz promessas de coisas grandes, Deus vai dar coisas grandes, e Deus vai dar recursos para que aquilo que Ele fez e falou seja mantido. Deus prometeu uma casa melhor, Ele vai te dar condições de você manter isso aí. Porque eu sei que é um mistério. Você pensa assim, puxa, eu vou ter uma casa melhor, né? Eu vou ter um sobrado, né, Má? Vou ter um sobrado, sobradão lindo, vou ter um sobrado. Misericórdia, só de você pensar que tem que subir a escada para limpar, já desanima. A vida entristece, parece que você vai melhorando, o negócio vai ficando pior. Mas Deus vai dar condições para que vocês mantenham aquilo que Ele mesmo vai dar para vocês. Vamos mais aqui. Quarto. Puxa, essa daqui, ó. Irmãs, isso daqui não é nada pessoal, faz parte da aplicação do texto. Por favor, não entendam que é indireta para ninguém. Não é. Deus é testemunha. Não é indireta. Para ser uma mulher de fé, você não precisa ser uma mulher feia, mal arrumada, mal acabada. A Sara era uma mulher de fé, era uma mulher bonita. Não faz isso, a mulher está do lado. Porque tem um extremo que é assim, tem gente que só pensa na estética. Mas tem um outro extremo que é assim, não, o que importa é o que tem dentro do coração. Mais ou menos, viu? O que tem dentro do coração é essencial, é o mais importante. Mas a embalagem é o que vende o produto. Só que isso daqui vale para a gente também, homens. É que isso precisa do milagre. Das mulheres é só um cuidado, dos homens é o milagre. Então contemos com o milagre, homens. E as irmãs, pensem nisso. Não tem problema vocês serem bonitas e se arrumarem para que, embora vocês sejam mulheres de Deus, piedosas, mulher de fé. É importante isso. Porque ficou meio que um mito assim, né? Você vê as bonitinhas, arrumadinhas, são as que não quer saber de nada. E tem que ser as mal acabadas, aquelas da oração, aquelas da fé. Quem escolheu o dragão para o seu time foi Satanás, irmãos. Jeová tem as princesas. Amém, irmãs? Não ofendi vocês, né? Eu estou falando que foi uma aplicação do texto. Foi o que eu vi no texto. Então, mais uma. A promessa de Deus não depende das condições para se realizar. As promessas de Deus dependem só da fidelidade daquele que prometeu. Isso é o que garante. Qual a garantia? Abraão pergunta. Qual é a garantia que eu tenho que isso que o Senhor está me prometendo da terra e do filho vai se realizar? Deus não responde para Abraão. Deus chama Abraão, fala assim, pega um passarinho aí, corta esse passarinho no meio, abre os 2 pedaços. Agora eu estou fazendo uma aliança com você. Aí Deus passa no meio do passarinho. Pronto, essa é a garantia. É que a gente é brasileiro aqui, tanto tempo depois de Abraão, não vai entender isso. Lá naquela época, eles faziam pactos, alianças. E nesses pactos, nessas alianças, o juramento era a vida da pessoa. Ninguém jurar e não cumprir era inadmissível. Então tinham formas de se fazer juramento. Uma delas era assim, pegava um animal, cortava no meio, e as 2 pessoas passavam no meio daqueles animais. O que estava dizendo é assim, nós estamos sendo unidos na vida. Esse que é o símbolo do negócio. E Deus faz uma aliança com Abraão. Deus está dizendo para Abraão assim, o que garante que eu vou cumprir o que falei para você, é que eu tenho uma aliança contigo. E Sara também entendeu isso. O que garante que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, é que Ele é o Deus da promessa, e Ele tem uma aliança comigo. Se você tem uma aliança com Deus, tenha certeza que as promessas dEle vão se realizar na sua vida. O impossível será possível em nome de Jesus. Mais ainda, a fé que dá poder para alcançar o impossível, é aquela que se apoia no Deus das promessas, e não apenas na própria promessa. De novo, desloca os seus olhos da realidade para Deus, porque Ele fez a promessa. Por último, ter fé como Sara fará
com que aquilo que hoje é impossível se torne motivo de riso para você e para todas as pessoas que convivem com você. Foi essa uma das frases de Sara, porque foi interessante. Eu acho que vocês sabem disso. Isaac, o nome Isaac significa isso, riso. Ele ri. E tem muitas razões. Eu até falei para a Aline, eu vou preparar uma pregação só sobre essa sacada do riso aqui. Mas algumas das questões é assim: quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai e tal, e a Sara vai ser também a mãe desse seu filho, na hora, Abraão se prostra com a cara no pó e dá risada, e fala, mas logo eu, né, tudo isso e tal. E depois, quando Deus fala para Sara, ela faz a mesma coisa, só que ela não põe a cara no pó. A diferença aqui, Abraão se humilhou com humildade, porque ele não via nada. A Sara deu aquela escorregadela, porque ela pensou na dificuldade dela. E ela riu também. E Isaac significa o quê? Riso. Toda vez que essa mulher viu Isaac, já gritava, riso! Aí ela lembrava, puxa, um dia eu não criei, hein? Mas Deus cumpriu. O Abraão, Isaac! Na verdade não era isso que ele gritava, riso! Ele, pensar que outro dia Deus estava prometendo para mim, olha a minha promessa cumprida, e ele encheu o coração de alegria, e Sara falou assim, todos os dias da minha vida, o Senhor está enchendo de alegria, porque está cumprindo a sua promessa na minha vida, e todos os que estão comigo, vão rir junto comigo, do que o Senhor fez. Imagina, todo mundo chega, esse aqui é o meu filho, riso. Por que riso? Ela conta e todo mundo, aleluia. Quem é esse menino? Ah, é o riso. Por que riso? Por causa disso, disso, disso e disso. Toda vez aquela bênção ia estar sendo lembrada, ia ser motivo de alegria para essa mulher e para a família. E daí? E daí que é isso que Deus vai fazer com vocês. Se vocês tiverem essa fé que não está focada na circunstância, mas está focada naquele que fez a promessa, o que hoje é impossível vai ser o seu Isaac. Vai ser o riso que toda vez Deus vai colocar nos seus lábios e vai encher de alegria todo mundo que está junto com você também, em nome de Jesus. E o que eu vou fazer? Vem cá, galerinha que toca aqui para mim, me ajuda aqui, por favor. Se virem aí, vou rir de vocês agora que vocês vão tocar qualquer coisa. Não sei o que vocês vão tocar não. E eu vou fazer o que eu tenho feito esses últimos cultos, eu vou chamar vocês aqui à frente. Você que tem algo que hoje você fala, é impossível. Eu preciso que Deus faça um milagre em algo que é impossível, para que isso que é impossível se torne uma realidade.